Por que estudar o livro de Amós? Por que estudar esse livro do profeta Amós? Eu quero dar para vocês rapidamente 6 razões porque você deve ler, estudar e até pregar em Amós. Porque Amós vai te ensinar a justiça. É um assunto recorrente na nossa sociedade. E o que é realmente a justiça? Se você ler e estudar Amós, você descobre qual é a justiça de Deus. Você deve ler, estudar e pregar em Amós, porque Amós ensina sobre o arrependimento e o perdão. Você deve ler, estudar e pregar em Amós para compreender o que a verdadeira adoração bíblica requer. Não é só sair por aí cantando louvores a Deus. O que realmente Deus deseja com a adoração. E você precisa também ler, estudar e pregar em Amós para advertir os pecadores confortáveis. Alguns pecadores estão confortáveis. Talvez alguns pecadores estejam confortáveis dentro de um lugar onde eles não deveriam estar confortáveis, que é a igreja. Eu me sinto tão bem na sua igreja. Talvez eu não estou pregando certo então. Porque se você ainda não aceitou ao Salvador Jesus e se sente bem na igreja, então talvez esteja faltando a pregação de Amós. Também outra razão para ler, estudar e pregar em Amós é para compreender a aliança davídica, a aliança de Davi. Ela é tão importante, que Deus quer restaurar o tabernáculo caído de Davi. Isso apareceu antes do ministério de Jesus, numa profecia sobre ele. O apóstolo Pedro também pregando no dia do Pentecoste, ele menciona sobre isso. E Amós é a origem dessa expressão do tabernáculo caído de Davi. E também Amós, ele serve como uma introdução aos demais profetas. Ele não é o primeiro profeta, tá bom? Na leitura da palavra de Deus, ele não é o primeiro profeta. Mas se alguém lesse primeiro Amós, ele teria uma ideia do que vem a seguir com os outros profetas. Talvez lendo Amós você fala, não vou ler profeta nenhum mais, é muito duro. Ou talvez você diria, ao ler Amós, isso me trouxe a curiosidade de ler os demais profetas. Então leia, estude e pregue em Amós. Algumas pessoas têm dificuldade na leitura dos profetas e de outras partes da Bíblia, mas especialmente dos profetas, porque algumas coisas muito extraordinárias acontecem. São mudanças muito bruscas, drásticas. E eles falam, isso não é real. Mas eu queria dizer para vocês que é muito real e já aconteceu no mundo muitas mudanças que você jamais imaginaria que aquilo iria acontecer. Nós não somos dessa idade, mas a história nos diz. Em 1929 teve a Grande Depressão. As bolsas quebraram, os bancos fecharam e ninguém tinha dinheiro para nada. E por mais ou menos 10 anos, o mundo caiu numa grande depressão. De fome mesmo. Aconteceu. E foi nos Estados Unidos. Ninguém imaginava que aquilo iria acontecer. Em 1990, aí alguns já passaram por essa época, no governo Sarney as coisas estavam muito difíceis. A inflação era tanta, mas tanta, que a maquininha do mercado ela trabalhava de manhã à tarde e à noite. Mudava os preços.
tinha que mudar mais do que uma vez por dia. A inflação era absurda. A cada mês, muito grande a inflação. De um mês para outro, 100%. 1.200% por ano. Ninguém imaginava que isso poderia acontecer, e aconteceu. Em 1990, entrou o presidente Fernando Collor de Mello, em 1989, em março. Antigamente assumia em março, né? Em março ele assumiu. Ele confiscou a poupança, todo mundo. De repente, ninguém mais tem dinheiro. Ah, mas eu vou tirar dinheiro do banco. Não, está preso o dinheiro. Ninguém mais. Como é que prenderam meu dinheiro? Não, nós vamos devolver com juros. Mas e agora? Como que eu vou fazer meus negócios? Algumas pessoas se mataram. Da noite para o dia. Tinha uma aplicação que inclusive traduzia chamada da noite para o dia, que era o overnight. Era uma aplicação que existia antes. E acabou com aquilo. Quem tinha todo o seu investimento perdeu. Acontece, coisas drásticas acontecem. Em março de 2020, ninguém imaginava, o mundo parou. Parece aquela música, né? O mundo parou. Aí teve lockdown, teve um monte de coisa que não dá nem para lembrar, né? Tanta angústia que dá. Drasticamente. Então as coisas acontecem. As coisas acontecem drasticamente. Então quando você lê os profetas e fala, mas isso aqui é muito absurdo acontecer isso. Mas aconteceu. E a história está aí para provar. Nações se levantaram, nações caíram, nações que jamais pensariam que caísse. Então, sob esta perspectiva, pense no livro de Amós. Amós traz grande juízo, a vingança de Deus. Amós fica depois de Joel. Tem um Joel, nosso amigo aqui, né? Então, tem um livro com seu nome. E depois de Joel fica Amós. Agora, para achar Joel também não é tão fácil assim, né? Então você vai vasculhando aí a Bíblia, no meio da Bíblia, depois vai para os profetas, Isaías, depois Isaías, Jeremias. Antes de Obadias, ajudou muito, né? Antes de Obadias. Tá bom, vocês vão achar aí, né? Pede ajuda para o vizinho. Nós vamos ver agora os primeiros juízos de Deus contra as nações vizinhas de Israel. Tem aquele mapa lá, Rafa? Tem aí? Deixa aquele mapa lá para todo mundo ver como é o mapa de Israel. Quando a gente vai desenhar, os professores eles brincam, é um cotonete, porque aquela parte azul de baixo é o Mar Morto, de cima é o Mar da Galileia, e um fininho ali é o Rio Jordão. Então liga ali, forma duas hastes, igual quando desenha assim, igual um cotonete. Então é só isso. Israel é muito, muito pequeno. Se você fosse até São Paulo, você já cobriria todo Israel em extensão. Em largura, então, você vai até a borda da mata, você já incluiu toda a largura de Israel, só os 45 quilômetros e 270 de comprimento. Onde tem ali, não, deixa na outra mesmo, isso aí fica muito deformada. Onde tem essas bolas verdes é onde interessa para nós. Amós vai falar da derrubada dessas 5 nações, porque foram 5 nações que trouxeram problema para Israel. Você vê lá no meio ali, naquele Mar Morto, né, onde tem a parte azul maior, Jerusalém ali, a capital, ao sul. Mas então, Edom, a terra dos filisteus,
Filisteia, ou Filístia, lá em cima a Fenícia, mais em cima ainda a Síria, mais para baixo à direita a terra dos Amonitas, Amon, e os Edomitas, Edom embaixo. E também teria mais para lá, né? No caso para vocês, mais para lá, teria a Assíria. Tem Síria e Assíria. E Deus destrói todas essas nações. Foram nações que pensavam que Deus não ia fazer nada. E Amós, ele profetiza sobre a derrocada, ou a derrubada, a queda dessas 5 ou 6 nações. 5 nações. E é o juízo de Deus contra Damasco, contra Gaza, terra dos filisteus, contra Amon, Edom e Tiro. E aqui nós temos um profeta que não era profissional. Os outros profetas, eles frequentaram uma escola de profetas. Mas esse aqui não. Esse aqui não era de família de profeta, não era de família de sacerdote. O negócio dele era boi. Ele não era propriamente um peão de gado. Ele era um negociante de bois. Ele era um homem com dinheiro, era um homem esperto nos negócios e um homem culto também. E esse era o Amós. Versículo 1 nós lemos assim: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Em 760 a.C. teve um terremoto que foi bem conhecido. Então é uma marca, né? Um registro aí que foi 2 anos antes do terremoto. Porque se fosse depois do terremoto, todo mundo fala: alguma coisa acontece sim. Mas foi antes. Se tivesse chovido muito, talvez o povo acreditaria em Noé, mas nunca tinha chovido. Antes das coisas acontecerem, as pessoas são muito incrédulas, mas depois que acontecem, elas ficam assustadas. E aqui ele fala no versículo 2 como Deus está bravo, como Deus está irado. Versículo 2: ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Carmelo é um monte que tem lá perto de Jerusalém. E o Carmelo, a palavra Carmel quer dizer jardim. Já é um lugar verdejante. O Carmelo sempre foi conhecido como um lugar muito lindo, com muita plantação, muitas flores, muita vegetação. Por 2 ou mais vezes Deus fala que ele deixaria o Carmelo careca, calvo, porque ele tiraria toda a vegetação. E aqui ele está dizendo que ele vem e todos estão de luto, e todos sentem que o Carmelo já não é mais aquele jardim tão lindo, porque Deus vai operar juízo. E nesse juízo ele vem com tudo. E é muito bom aprender Amós, porque isso nos dá um chacoalhão. Deus não dorme. Deus pode castigar. Deus pode matar. Deus pode jogar pessoas no inferno. Deus pode destruir nações. Deus pode acabar com o forte, levantar o fraco. Deus está mostrando através das profecias de Amós e com os exemplos dessas 5 nações que as coisas acontecem da noite para o dia, se Deus quiser. Aí ele começa o juízo dele contra Damasco. Damasco, capital da Síria. Versículo 3: assim diz o Senhor:
por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Todos os castigos vão começar assim: por 3 transgressões de tal país, tal nação, e por 4. Então é uma maneira hebraica de falar, 3 já é bastante castigo, mas vai vir 4. Ou seja, vai ser um castigo abundante, vai ser um castigo furioso, feroz de Deus. A mão de Deus pode pesar, mas agora a mão de Deus vai pesar muito mais do que 3 vezes, vai ser 4. Não precisa contar realmente, é só para dizer que a mão de Deus está furiosa, Deus está julgando, e Deus vai fazer isso. Nunca se esqueça do juízo de Deus, senão nós perdemos a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é salvar. Salvar do quê? Da ira de Deus. Deus fica irado. A ira de Deus já está sobre os seus familiares e amigos que não são salvos. Já está, não é que estará. Mas a ira de Deus vai se tornar completa e pior. Então ele diz que Damasco seria castigada. Ele fala, não sustarei. Sustar quer dizer impedir, parar. Existia uma época no mundo do comércio que existia cheque. Era um papel assim que a gente assinava e aquilo valia como dinheiro. Mas às vezes a pessoa não tinha dinheiro na conta. Aí ela ligava para o banco e falava, eu quero sustar o cheque. Sustar quer dizer? O que quer dizer, Jonas? Suspender. Eu não suspenderei o castigo contra Damasco. Deus não vai suspender o castigo contra os pecadores. No final Deus dá um jeito, porque Deus é bonzinho. Não! Ele não vai suspender, por isso você tem que ter pressa em orar pelos seus familiares, orar pelos seus queridos, porque Deus, na hora da vingança, do juízo, Ele não vai suspender o castigo. Aí vai chegar um tempo que não adianta mais orar por eles, não adianta mais interceder, porque Deus vai castigar, punir eternamente. Ele é o Deus bom. Nós lemos Salmo 118. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Essa é uma parte da verdade. A outra parte da verdade é a vingança de Deus, que também subsiste. Então, o castigo é para Damasco. E qual é a razão que ele está tão bravo com Damasco, a Síria, o norte? É porque eles invadiram a terra do outro lado do Jordão. Eram 2 tribos e meia, Ruben, Manassés e Gade. 2 tribos e meia. E eles invadiram, e eles trilharam. Trilhar é amassar o trigo. Que normalmente eles faziam isso com madeira. Batia o trigo para sair os grãos, né? Debulhar. Mas eles, aqui diz que eles trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Eles foram muito duros, muito cruéis. E agora Deus não vai Deus não vai suspender o castigo contra Damasco. Versículo 4. Ele diz, por isso meterei fogo à casa de Azael, logo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Então Deus viria contra Damasco. E como que Deus faria isso? Bom, Deus acabaria com o rei deles, que na época era Azael. Acabaria também com outro que era o Ben-Hadad. E ele viria através da Assíria, com um rei chamado Tiglat-Pileser III. Ele viria com tudo.
E o Tiglat-Pileser acabaria com a Síria. E foi isso que aconteceu. A Assíria venceu a Síria. Liquidado. Vamos para outro agora. Deus acabou, sumiu, e hoje nós até vemos a Síria, vimos a Síria com um terremoto. Lembram, né? Terremoto, depois logo veio aquela guerra, muitos refugiados, mas essa profecia já tinha ido. É o que restou da Síria. Versículo 5 agora. Quebrarei o ferrolho de Damasco, eliminarei o morador de Biqueat-Aven e o que tem o cetro de Bet-Aven. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. É Deus quem estava falando. Então Deus usa esse Tiglat-Pileser III para quebrar o ferrolho da Síria. Síria tinha muitas muralhas nas cidades. E claro, eram trancadas com aquelas tramelas, conhece essa expressão? Enormes, de ferro. Então Deus fala que Ele vai meter fogo e que Ele vai quebrar o ferrolho de Damasco, ou seja, da Síria. E Ele vai eliminar aqueles que estão no vale de Beca. Era chamado vale de Beca. Era um vale produtivo, mas aqui Ele faz um trocadilho e fala é o vale de Biqueat-Aven, que é o vale da iniquidade. Aí vocês só pecam, e eu vou destruir vocês por causa do pecado. Vai destruir também a outra cidade, Bet-Eden. Bet quer dizer casa, Eden quer dizer prazer. Foi o primeiro jardim que Deus fez, né? Jardim do prazer, o paraíso. Deus vai acabar com isso. Meus irmãos, tudo isso aí você vai encontrar na palavra de Deus, lá em Reis 8, Reis 20, 1 Reis, tem essas lutas todas. Agora, para nós pensarmos nessa primeira destruição que ele menciona aqui de Damasco, você se sente forte? Você que vive num mundo de prazer e de pecado ao mesmo tempo, achando que nada acontece, os meus ferrolhos são fortes, você acha que nunca vai acontecer nada? Deus pode punir, Deus pode pesar a mão. Por isso nós devemos sempre pensar nesses juízos como um ensino para nós também. Esse foi o primeiro juízo. O outro juízo é contra Gaza. Nós vamos ver o versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram cativo todo o povo para o entregarem a Edom. Aqui ele está falando de uma das 5 mais importantes cidades dos filisteus. Então eles tinham Gaza, Asquelon, Gate, Ecrom. Eles tinham 5 cidades muito importantes. E cada uma dessas cidades era forte em alguma coisa, forte na idolatria, forte no comércio, e Deus está dizendo que vai acabar com eles. Por quê? Porque quando a Babilônia invadiu Judá, os filisteus ajudaram. Essas cidades ajudaram a entregar o povo de Israel para os babilônios. Então eles entregaram para os edomitas, que entregaram para os babilônios. Ou seja, eles maltrataram o povo de Deus, e por isso Deus vai castigá-los. Deus nunca esquece, meus irmãos. Deus nunca esquece das maldades que as pessoas fazem. Agora nós lemos hoje que Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou. Senão você estaria nesse meio também. Mas Ele já esqueceu de todos os seus pecados. Por isso, você não deve facilitar, no sentido de, eu estou perdoado. Não, mas Ele disciplina cada dia também e pode disciplinar você. No versículo 7, Ele diz:
Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Quando fala castelos, são os prédios governamentais que eles tinham também, né? Os templos deles, tudo era luxuoso, né? E Deus vai destruir porque eles foram traidores. E como que Deus fez isso? De novo, o Tiglat-Pileser era a bola da vez, era o homem forte do mundo, a Assíria. Depois veio o sucessor dele, Senaqueribe. E depois veio um outro, que talvez vocês já ouviram falar, Alexandre o Grande, da Grécia, da Macedônia. Ele destruiu todas essas cidades. E mais 3 cidades são destruídas. Versículo 8. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Deus acabou com todas aquelas cidades dos filisteus. E por que Ele fez isso? Porque eles mexeram com o povo de Deus e achavam que nada ia acontecer de mal contra eles, mas a mão de Deus veio. E de novo, para pensarmos, você se sente protegido em algum tipo de castelo? Eles tinham templos ali grandiosos. Eles tinham um tal de um deus Dagon, metade homem, metade peixe. Eles confiavam muito naquele deus. Eles tinham o Baal Zebub. Eles confiavam que ele daria proteção, mas não deu proteção para eles. E aqui Deus acaba com o comércio, com a fé, com a religião. E nós não podemos ser como eles, traidores dos nossos irmãos, ou prejudicando outras pessoas e achando que nada aconteceria. Vamos para o próximo juízo. Agora o juízo é contra Tiro. Versículo 9. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo. Por quê? Entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Eles eram quase que irmãos de Israel. Os edomitas eram irmãos, mas eles, por causa da proximidade, já eram quase irmãos também. Mas eles, de novo, quando os inimigos vieram atacar Israel e começaram a fugir para buscar refúgio, fugiram para Tiro. E eles pegaram o povo de Israel e entregou aos edomitas. O povo de Judá, eles entregaram para Edom, para os edomitas, e os edomitas entregaram para os babilônios. E assim então Deus ficou muito bravo com eles. Tiro era a cidade portuária mais rica do mundo. Tudo que passava de mercadoria boa, trigo do Egito, as coisas que vinham da Grécia, tudo passava por ali, Tiro. E era uma cidade muito rica, uma cidade portuária muito rica. Mas um dia, Nabucodonosor cercou Ciro por 13 anos e acabou depois com a cidade de Tiro. Mas acabou mesmo. Ele pegou os escombros daquela cidade de Tiro e pavimentou uma rua, uma ilha que não tinha rua. Ele pavimentou até uma ilha. E Tiro hoje, só na história. Então Deus, Ele castiga. O Alexandre o Grande também teve grande participação na destruição. Inclusive ele que fez essa pavimentação, essa rua com as pedras caídas de Tiro. No versículo 10, por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. E para a gente pensar também, você está se apoiando em muralhas, recursos próprios, pode tudo virar escombro. Deus pode acabar com tudo, da noite para o dia.
Vamos falar agora dos Edomitas. Os Edomitas eram realmente irmãos de Israel. Os Edomitas eram descendentes de quem? De Esaú. E Esaú era irmão de quem? De Jacó. E Jacó era quem? Israel. Então eles eram irmãos. Mas Edom sempre causou problema para Israel. Israel queria entrar na terra, eles não deixaram. Israel falou: nós vamos pagar tudo para vocês. A água que nós comemos, tudo, nós vamos pagar. Mas eles não deixaram. Eles tiveram que ir por outro caminho. Os Edomitas eram sempre contrários a Israel. E aqui Deus está falando por que ele vai destruir Edom, já destruiu inclusive. Versículo 11. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar e reteve a sua indignação para sempre. Os Edomitas tiveram um grande prazer com a invasão da Babilônia em Judá. E eles começaram a ajudar os babilônios a perseguir os seus próprios irmãos e entregarem para os babilônios. Eles ajudavam a matar e com isso então Edom trouxe grande ira para Deus. Deus vê tudo, meus irmãos. As nações poderosas. Edom era uma nação muito poderosa. Obadias, é um profeta, né? Ele fala que Edom habitava no ninho da águia. Até hoje, se vocês quiserem ver documentários de Petra, chama-se Petra, o local onde era Edom. Eles tinham labirintos dentro das rochas, só eles sabiam o caminho. Eles faziam suas investidas, roubavam, matavam, corriam, entravam naquelas portas estreitas e naqueles labirintos eles subiam até o alto. Ninguém conseguia chegar lá. Eles faziam templos cravados nas rochas. Você pode ver nesses documentários. Mas Deus falou que derrubaria do ninho da águia. E Deus fez isso. Sabe quem que acabou com os Edomitas? Os babilônios. Não adiantou nada o dinheiro que eles ganharam dos babilônios. Os babilônios não, os caldeus babilônios, eles não mantiveram a promessa. E eles invadiram Edom. Porque Edom mostrou o caminho dos labirintos para Babilônia. Em vocês a gente confia. Por aqui, por aqui, por aqui. Na hora que Babilônia quis, entrou e acabou com todos eles lá dentro mesmo do ninho da águia. Versículo 12. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bozra. Temã é a capital de Edom. Bozra é uma grande cidade, uma grande cidade deles. Então Edom foi destruída por Babilônia. Vizinho deles eram os nabateus, que consumiram também, guerrearam. Depois vieram os romanos, e aí eles viraram um povinho chamado idumeus. Herodes era da Idumeia, descendente deles, de Edom. Mas Herodes também acabou, um grande inimigo, e Deus acabou com Herodes também. Então a palavra de Deus sempre se manteve fiel. Você acha que Deus não vai fazer o que Ele prometeu no futuro contra os incrédulos? E aqui vale a pena a gente pensar também em Edom. Vale a pena o ódio? Vale a pena ódio? Vale a pena a inveja? Vale a pena destruir porque a gente tem inveja de alguém? Vale a pena prejudicarmos alguém porque nós temos ciúmes das qualidades dessa pessoa, das bênçãos de Deus sobre aquela pessoa? Vale a pena? Eu acho que não. Porque Edom é um grande exemplo que não vale a pena você nutrir ódio pelo seu irmão, pelo seu próximo. O orgulho, ele vai destruir, o orgulho e o ódio vai destruir aqueles que são escravos
do orgulho e do ódio. Portanto, se há alguma mágoa no seu coração contra o seu irmão, o seu próximo, resolva isso, porque isso traz destruição. Finalmente, já que estamos destruindo tudo, vamos para a última nação que ele menciona aqui. No versículo 13, é o juízo contra a nação de Amon. Versículo 13. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Os amonitas, o que fizeram? Ainda com aquelas 2 tribos e meia, Manassés, Gade e Rubens, eles falaram: eles estão crescendo demais, estão pegando o nosso pasto. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todas as grávidas deles e nós vamos matar o bebê delas. E matando o bebê, muitos matavam as próprias mães também. E assim, eles impediram que a nação, eles queriam, impedir que a nação crescesse. Ter filho é uma bênção, Thay? Ter filho é uma bênção. E o quanto a pessoa puder, ela tem que manter uma gravidez. O aborto não é uma coisa de Deus. Mas eles provocavam aquele aborto naquelas mulheres, espremendo a barriga delas, cortando a barriga delas. Desculpa aí, não é bom grávida ouvir essas coisas, Mas eles eram malvados. E Deus viu isso. Deus viu essa maldade. Será que vai ficar assim mesmo? Talvez muitas injustiças do mundo você fala: não deu nada, ficou assim mesmo. Como se diz, acabou em pizza. Não, para Deus não. O tempo de Deus é diferente do nosso. Mas Deus vai punir todo o pecado. No versículo 14: por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. Deus ia acabar com a principal cidade, capital dos amonitas, Rabá. E ele fez desaparecer também. Foram os babilônios que acabaram com eles, os persas, atual Irã, e também os vizinhos dos edomitas, os nabateus. E o versículo 15: o seu rei irá para o cativeiro, ele e seus príncipes juntamente, diz o Senhor. O que é Rabá hoje? Hoje é Amã, na Jordânia. Nós temos um missionário que mora lá, nesse local. Deus acabou com os amonitas, não existe mais esse povo. Então veja que nós temos que pensar em cada um desses juízos. Nenhum poder se mantém contra Deus. Se você está zombando daquilo que você ouve da palavra de Deus, só de ler o primeiro capítulo de Amós, você já deveria ficar assustado. Porque eram nações mais poderosas do que qualquer um de nós aqui. Eles tinham todo o equipamento, arsenal, para lutar de igual para igual contra as nações. Eles dominavam o mundo. Mas quando Deus quis julgá-los, Deus trouxe o juízo sobre eles. Um dia Deus vai trazer juízo sobre toda a terra. Um dia Deus vai trazer o juízo contra cada pessoa que blasfemou, que não aceitou, que trocou a adoração verdadeira pelos ídolos, que subornou, que andou errado, que traiu, que fez várias coisas que são contra a palavra de Deus. Eu seria um desses. Eu seria um desses. Mas o Senhor me resgatou por Jesus Cristo. Então eu tenho que dar graças ao Senhor. E hoje eu preciso andar numa vida santa diante do Senhor. Ele não vai me mandar para o inferno.
Essa fase já passou na minha vida por causa de Jesus, mas Ele pode me disciplinar. Ele pode me trazer tantas dificuldades. Eu não estou profetizando nada contra ninguém, nem acusando ninguém, mas Ele pode trazer dificuldades financeiras terríveis. Ele pode trazer doenças terríveis. Ele pode trazer a morte, mesmo que eu vá para o céu. Mas se eu não andar com o Senhor, Ele pode trazer juízo sobre a minha vida. Então Amós não é para os fracos, como se diz, né? Amós é um livro muito forte no sentido de peso, mas Deus quer que a gente estude. Eu orando para Deus, falei: Senhor, o Senhor deixa eu pular Amós? Minha igreja é tão boazinha, os irmãos são tão amáveis, eu não quero fazer isso com eles. Não, tem que estudar Amós também. Que Deus abençoe os irmãos e recebam como palavra do Senhor. Nós vamos orar. Deus, nós louvamos porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre, mas sabemos também, ó Deus, que o Teu juízo, a Tua disciplina não tarda, e o Senhor pode, ó Pai, fazer como Amós mostrou para aquelas 5 nações. O Senhor pode fazer também individualmente sobre e contra pessoas. Pedimos a Deus que saibamos andar nos Teus caminhos de modo piedoso, para experimentarmos sempre a Tua graça, Tua misericórdia e não o Teu juízo. Nós louvamos porque para o crente ele está fora de todo juízo por causa de Cristo Jesus, mas não está isento da disciplina do Senhor. Por isso nós pedimos que tenhamos uma vida pacífica diante do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.